Segundo turno no Chile, tá? Candidata sucessora do Gabriel Boric e candidato de ultradireita, por que não dizer também supostamente neonazi, vão se enfrentar no segundo turno, tá? Estamos falando de Jeanette Jara, né? Jeanette Jara e José Antônio Cast. Se vocês lembrarem, o José Antônio Cast foi quem concorreu com Gabriel Boric na última eleição e perdeu, né? E o negócio lá agora tá pau a pau nesse segundo turno. Nós vamos ler aqui umas notícias sobre o tema, tá? Poder 360 traz aqui. Candidato da direita Cast e da esquerda Jara vão ao segundo turno do Chile. Rodada final de votação será em 14 de dezembro. Simulação Atlas Intel mostra a candidata governista perdendo para a oposicionista por 39% a 49%. Aqui tem uma questão para analisar depois. A eleição presidencial realizada nesse domingo, 16 de novembro, no Chile, colocou no segundo turno um nome da direita, José Antônio Cast, nome da extrema direita, vamos falar a verdade, 59 anos, e outro da esquerda, Jeanette Jara, Partido Comunista, 51 anos. A dupla vai para a votação em 14 de dezembro. O opositor Cast obteve 23,9% dos votos válidos, com 99,15% das urnas apuradas pelo Serviço Eleitoral do Chile. A ex-ministra do Trabalho e aliada do atual presidente Gabriel Boric, Frente Ampla da Esquerda, terminou na frente com 26,8%. Aqui tem uma apuração da Atlas Intel. E logo abaixo, continuação. Segundo pesquisa Atlas Intel de 10 a 14 de novembro, o nome da direita tem 10 pontos percentuais a mais que a da esquerda na simulação do segundo turno. A chilena, número 18700, conhecida como a Lei Chilena 18700, conhecida como Lei Orgânica Constitucional sobre Votações Populares e Escrutínios, proíbe publicação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem a eleição. Achei interessante isso. Uma coisa que, em tese, ajuda a evitar a indução, né? Não sei como é que é o sistema deles, se ainda tem debates, né, como funciona, mas essa questão das pesquisas eu acho interessante. Só que ela colocava o quê? Ela colocava Kaiser em primeiro, Cast em segundo, Parisi em terceiro, Evelyn Matei em quarto. 40, 39, 39, 36. Estranho. Estranho. Projeção mais favorável para o candidato de direita em segundo turno é reflexo de dificuldades de Boric de cumprir promessas de seu mandato, como reforma da Constituição, e continua a mesma desde a ditadura de Pinochet. Sim, vocês imaginam quão fácil deve ser reverter uma reforma da Previdência tal qual a Pinochet fez com a ajuda de Paulo Guedes, inclusive, né? Imaginem como é fácil arrumar a Constituição, né? Governou o país de 73 a 90. Mandato presidencial do Chile é de 4 anos e não há reeleição. Aqui é uma questão complicada, né? Como é que tu coloca um projeto para frente, né? Mas em cada país, né? Cada um com a sua forma de lidar com a situação, né? Isso aqui deve ser trauma do governo Pinochet, né? A posse do sucessor de Boric será em 11 de março. Conheça candidatos e suas propostas de governo. José Antônio Cast nasceu em Santiago, família de imigrantes alemães, nazistas. Importante pontuar isso, né? Mas Poder 360 tá fazendo publicidade chapa branca, né? Tá fazendo jornalismo chapa branca. Filho de nazistas, tá? É candidato a presidente pela terceira vez, tentou em 17 e em 21. Foi deputado por 4 mandatos consecutivos, de 2002 a 2018. Em 16, deixou o Partido União Democrática Independente. Em 19, fundou o Partido Republicano do Chile. Cast foi um dos principais opositores à primeira proposta de reforma da Constituição em 2022 e foi capitaneada por partidos de esquerda. E ele derrotou, né? Boric ofereceu uma nova Constituição para o país e ela foi derrotada, grande parte por militância do José Antônio Cast. Depois também foi contra a segunda tentativa, mesmo com seu partido tendo sido majoritário na Constituinte. Sim, porque ele sabia que qualquer reforma constitucional que viesse, por mais
a pelegada que fosse, daria uma vitória para o Boric, porque daria uma promessa de campanha entregue. Por isso ele se colocou contra. Independente do país. Dane-se o país, né? Que é assim que a extrema-direita se porta. Os principais pontos de sua campanha são segurança pública e imigração. Em seu programa de governo, Cast defende o combate ao crime organizado e o controle da migração para aumentar segurança. Veja que o discurso se repete, né? É o narco-estado do México, é a segurança pública e combate ao crime organizado no Chile. As medidas incluem fechar fronteiras para imigrantes sem documentação, criminalizar migração irregular, construir muros e expandir prisões. Temos aí o Donald Trump chileno, né? Basicamente. O político também propõe reduzir impostos para grandes e médias empresas, porque eles já não ganham muito, né, coitados, né? Reformar a Previdência, de novo, que já não existe no Chile, já não existe. Cortar gastos públicos e formar parcerias público-privadas para áreas de saúde, educação e moradia. Sim, porque isso dá super certo. Dá super certo, né? A gente entregar para a iniciativa privada questões tão essenciais e estratégicas de um Estado, né? Como saúde, educação e moradia. Isso dá super certo, sempre deu. É case de sucesso no mundo inteiro isso, né? Só que não. Aí tem toda uma build do José Antônio Cast aqui, né? E daí deve ter uma notinha sobre Renate Jara. Vamos ver aqui. Eu nunca sei ler o J em espanhol. Janete Jara, sei lá. Janete Jara nasceu em 74 na comuna de Conchali, na região metropolitana de Santiago. Ingressou na Juventude Comunista, ala jovem do Partido Comunista aos 14, e filiou a legenda aos 25 e 99. Formada em Administração Pública e Direito, Universidade de Santiago e a Universidade Central do Chile. Respectivamente, foi a primeira pessoa de sua família a concluir o ensino superior. Já foi subsecretária de Previdência Social, em 16 a 18, durante o governo Bachelet, ministra do Trabalho de 22 a 25, no governo Boric. Nesse período, Jara viabilizou o aumento gradual do salário mínimo e redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. Os principais temas de sua campanha são crescimento econômico, problemas sociais e segurança pública. Seu programa de governo, a candidata planeja introduzir um salário mínimo de 750 mil pesos por mês. Vejam como a economia do Chile é complicada, né? 750 mil pesos por mês é a proposta de salário mínimo. Impulsionar empregos e levar a exploração de lítio por meio da criação da Empresa Nacional de Lítio. Para controlar a dívida pública, Jara planeja fortalecer a arrecadação tributária e adotar medidas contra a sonegação. Isso aqui, para variar, né, é mais, uma vez, os governos, os partidos progressistas, né, tendo que sinalizar para o Deus mercado sobre contas do Estado, né, infelizmente. Planos para a segurança envolvem modernização da polícia, construção de novas prisões, aumento de capacidade prisional, mobilização de forças armadas para proteger fronteiras e suspensão do sigilo bancário para investigar transações suspeitas. Na saúde, defende o estabelecimento de um preço máximo para medicamentos essenciais e formação de convênios entre prestadores públicos e privados. Ela teve que mudar muito o discurso de campanha em função do CAST, tá? Em função desse discurso violento que está rondando a América Latina. Ela era muito mais focada a campanha inicial em projetos sociais, moradia, saúde, educação, e ela teve que pesar a mão no discurso de segurança pública para tentar rivalizar. Que, para variar, né, gente, estamos no quintal intervencionista do Trump. Saiba quem é Janete Jara, candidata à presidência. Líder estudantil, ministra do Trabalho. 51 anos, formada em Direito de Administração Pública, Partido Comunista do Chile. Esquerda, proposta de campanhas que nós já lemos aqui. Como ministra impulsionou a redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. Como imaginei, a bio dela era uma notinha, né? Eu procurei relação para descobrir se ela é parente do Victor Hara, mas eu não encontrei, tá? Ela é filha de um mecânico chamado Sérgio Hara. Não sei se é um sobrenome comum, né? Mas não encontrei relação de parentesco. Vamos ler aqui na Carta Capital agora. Candidata de esquerda e ultradireitista se enfrentarão no segundo turno no Chile. Carta Capital foi mais honesta, né? Como de se esperar. Nova eleição 14 de dezembro.
candidata de esquerda Jeanette Hara e o ultra-direita Antônio Cast vão disputar segundo turno para definir o próximo presidente do Chile. Com quase 53% de votos apurados, Hara é uma comunista que representa uma ampla coalizão de centro-esquerda, era por menos de 3% dos votos seu rival do Partido Republicano. Com esses resultados, o Chile irá a segundo turno em 14 de dezembro, como antecipavam as pesquisas. Gabriel Boric parabenizou ambos, né? Parabenizo Jeanette Hara e José Antônio Cast pela ida ao segundo turno. Na terceira posição está um surpreendente Franco Parisi, um economista do Partido de la Gente, considerado um populista que supera o ultraliberal Johannes Kaiser, que as pesquisas situavam nessa posição. Teve um azarão ultraliberal. Embora seja um dos países mais seguros do continente, a campanha eleitoral esteve dominada pelo medo diante do aumento da delinquência, o que deu impulso à extrema-direita e seu plano de deportação em massa e combate frontal à criminalidade, é o que eu falei. Parisi também se insere nessa linha. Pela primeira vez, pode haver no Chile um governo de extrema-direita depois do fim da ditadura do general Augusto Pinochet, há 35 anos. Uma violência desconhecida no Chile deslocou o desejo de mudança que há 4 anos levou Boric ao poder, com sua promessa fracassada de mudar a Constituição herdada do ditador Pinochet após o levante social de 2019. Homicídios aumentaram 140% na última década, passando uma taxa de 2,5 para 6 a cada 100 mil habitantes em 2024, segundo o governo. Ano passado, o Ministério Público relatou 868 sequestros, um aumento de 76% em relação a 21. Embora esses números sejam baixos, inclusive a nível mundial, o problema é a chegada do crime organizado e de crimes que eram desconhecidos até agora em nosso país, como os matadores de aluguel, opina Gonzalo Miller, diretor do Centro de Políticas Públicas. Os caras têm matador de aluguel. E o mais curioso, não era algo conhecido do país de forma tão ostensiva, né? A gente conhece isso do crime organizado do Brasil, a gente conhece isso da nossa história, né? Para eles parece que é novidade. Chilenos também votaram para renovar a Câmara dos Deputados e metade do Senado. Foco na segurança. A campanha esteve dominada do início ao fim pelas propostas de segurança, que inclusive obrigou Hara a relegar suas ideias para programas sociais ao segundo plano para falar sobre estratégias de combate à criminalidade. Nesse domingo, a candidata de 51 anos criticou seus rivais por exacerbar o medo. Isso, aspas, não serve para governar um país. É preciso ter capacidade para realizar acordos, ter capacidade de diálogo, disse. E é aqui que a gente começa a perceber como o nosso discurso de esquerda ele acaba falho quando o assunto é segurança pública. Né? Isso é minha opinião, claro. A gente sempre acaba cedendo para a não violência e para o debate de fundo sobre diálogo e tudo mais, envolvendo isso num assunto que é muito caro para a população, que é a violência, né? Então daí é isso que muitas vezes cria aquela impressão de que a gente está querendo tratar bandido com flores. E não é verdade, nós temos proposta. A própria Jeanette Hara tem. Aumentar presídio, endurecer pena, enfim. Tudo isso tá no jogo. Mas aí tu vai pro discurso, tu precisa amaciar o discurso para não perder a tua própria militância, sabe? É muito complicado essa cilada do campo progressista para discutir de segurança pública. A ex-ministra do Trabalho de Boric, Jara, antecipou durante a campanha que não terá, aspas, nenhum problema com a questão da segurança, mas que também garantirá que os chilenos tenham segurança de chegar ao fim do mês. Um de seus projetos contra o crime organizado é o levantamento do sigilo bancário para atacar suas finanças. Caminho pavimentado. Seu principal rival na disputa pela terceira vez a presidência. Cast, 59 anos, direcionou sua campanha contra os 337 mil imigrantes em situação irregular, maioria venezuelanos, claro. Mais um país atacando a Venezuela. A mensagem repercutiu em meio à comoção causada pelo trem de Aragua, a temível gangue de origem venezuelana envolvida em sequestros, extorsões e outros crimes que espalhou suas atividades pela América do Sul. Cast promete deportações em massa e um escudo fronteiriço
para deter a entrada de estrangeiros sem documentos inclui cercas metálicas e fossos. Fossos. Meu Deus. Só faltou colocar aqui a observação de que sim, José Antônio Cast, ele é uma direita que não é nada moderada, muito pelo contrário, é uma direita de fundo nazista. Então, gente, nós teremos aí essa disputa agora em dezembro, no segundo turno do Chile. E nós vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa discussão também, é claro, na medida do possível, e conforme a pauta do Brasil permitir pra gente, né? Afinal, a América Latina é muito importante, é muito cara para nós aqui, os nossos vizinhos são muito importantes para garantir aqui a nossa integração da região, né? Garantir também uma unidade para evitar o intervencionismo, né? Que está cada vez mais pesado. Mas eu quero saber o que vocês acham. Eu peço para vocês aí o comentário, que vocês deixem aí as impressões de vocês, deixem o like também e se inscrevam aqui no canal. A gente se fala na próxima.